direito de igualdade e o direito à diversidade. Quando a gente fala em Brasil, a gente imagina um país sem preconceitos, sem desigualdade, mas na prática não funciona assim. A gente sabe que a desigualdade e o preconceito andam juntos, e isso em qualquer lugar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nas universidades e faculdades. E quem vai comentar esse assunto com a gente, vai falar um pouquinho sobre toda essa história, é a Wanda Camargo, que é coordenadora e professora da Unibrasil. Tudo bem, Wanda? Bem-vinda, boa tarde. Tudo jóia? Me diz uma coisa, o que significa essa expressão para você? Direito à igualdade, direito à diversidade. Hoje, na área educacional e em várias outras áreas também, se pensa muito naquilo que se chama multiculturalismo, tá? Dentro da área de direitos humanos, há uma grande preocupação atualmente sobre o que é a igualdade e o que é a diversidade. Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, esses rapazes, infelizmente, que acabaram de agredir um outro rapaz dizendo que ele era gay. Tá? Os rapazes se arrogam ao direito de, conforme a declaração inclusive de seus pais, de não serem paquerados, né? Eles têm o direito de não serem abordados por alguém que aparentemente é homossexual. Apesar de haver controvérsias, inclusive, sobre isso, né? Porque é lamentável, mas alguém se arroga um direito e outra pessoa se arroga outro direito, que é o direito de ser diferente, é o direito de não ser igual aos demais e de assumir comportamentos controvertidos, tá? Nós vamos imaginar, por exemplo, alguns anos atrás, nós tivemos um caso na Noruega de um pai de religião muçulmana que mata uma filha porque ela namora um norueguês. Tá? Quando a lei norueguesa o interpela, ele diz que não, que ele está baseado no direito da sua religião, em que ele tem o poder de vida e morte sobre sua família. No entanto, os noruegueses dizem, ele vive lá e ele deve adaptar-se às leis norueguesas, ele matou e, portanto, ele está fora de seu direito. Uhum. Nós assistimos há pouco menos de um ano atrás, na França, a uma discussão muito grande, foi pública, de que as mulheres no ensino francês, como alunas do ensino francês, queriam o direito de usar o chador, aquele véu que cobre tudo, exceto os olhos, né? Porque elas diziam que eram muçulmanas e elas, portanto, teriam o direito de usar o chador. Ou burca, né? Alguns burca, isso, burca. Exatamente, de burca. E já o governo francês dizia que não, né? Que o Estado é laico, o Estado não depende da religião e, portanto, diante do Estado, todos os alunos são iguais e a mulher não poderia usar o chador ou a burca. Então, essa é uma discussão que nos afeta diretamente. Isso se chama multiculturalismo. Nós vemos aqui no Brasil uma questão muito forte, que é do aluno, por exemplo, sabatista. Tá? O aluno sabatista, quando ele é aprovado num curso noturno, ele arroga a si o direito de sua religião. É específico, ele é um sabatista. A partir do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, ele não deve assistir aulas ou fazer outro tipo de atividade. No entanto, o Estado é laico, né? Nós sabemos que, por exemplo, a lei brasileira não contempla o aluno que é sabatista. O que nós temos aí é direito contra direito. Tá? O direito à especificidade versus o direito à diversidade. Tá? Eu, muitas vezes, como mulher, eu chego numa empresa e eu quero receber o mesmo salário de um homem, porque eu digo, eu sou um ser humano, eu trabalho como qualquer outro, eu tenho direito ao mesmo salário. No entanto, eventualmente, ao final do meu ciclo menstrual, eu pretendo ter um tratamento diferenciado dentro dessa mesma empresa, uma compreensão daquilo que organicamente está acontecendo comigo. Então, essa questão de direitos humanos, ela não está bem definida hoje em nosso país, né? Os legisladores têm dificuldades em entender a especificidade e a diversidade. Ah, isso é difícil. E nesse caso do aluno sabatista, você me deixou numa curiosidade. O que vai acontecer com esse aluno? Porque, por exemplo, todas as aulas de sexta-feira à noite, ele obviamente não vai assistir, devido a ele ser um aluno sabatista e ter todo o conceito de religião dele.
Isso, exatamente. No entanto, né, como eu disse, a lei não o protege, o Estado é laico. Portanto, o Estado não tem que atender os interesses específicos. Falta, então. Ele vai. O que vai acontecer com este aluno, por exemplo, é claro que o ideal seria que ele estudasse pela manhã, ele não teria esse problema. No entanto, por uma questão de que normalmente trabalha, esse aluno é obrigado até a estudar no período noturno. O que vai acontecer com ele é que ele vai ter que fazer esse curso em mais tempo, porque ele vai ter que esperar até que esta disciplina seja oferecida num dia que não seja sexta-feira, para que ele possa cumprir esse crédito. Agora, nesse ponto, o aluno, por exemplo, ele se sente desrespeitado em sua religião, não é? Porque ele teria, infelizmente, que ter o mesmo direito que todos de cumprir a sua faculdade dentro do tempo normal. Ele trabalha o dia todo, mas ele se arroga o direito de estudar como qualquer outro. É uma espécie, sim, de discriminação. Essa discriminação, ela acontece, por exemplo, às vezes até na questão legislativa, tá? Nós assistimos recentemente um representante da comunidade indígena dizendo, sim, a lei respeita o direito do indígena, desde que o indígena pense e haja como um branco. Se ele se transformar num branco, a lei vai preservar os seus direitos. Caso contrário, ele não tem os seus direitos. E isto, de certa forma, é verdade, sim. Nós vemos muitas vezes que aquilo que parece tolerância socialmente acaba caindo numa indiferença ou numa igualdade que pode nos prejudicar. Com certeza, tratar todas as raças como se fossem iguais, possivelmente empobrecerá a raça humana, porque nós vamos não considerar a questão da diversidade, nós vamos esquecer que a diversidade nos enriquece. Basta nós pensarmos, por exemplo, nos faraós no Antigo Egito, não é? Todos eram muito doentes, morriam muito cedo. Por quê? Porque casavam-se na mesma família. Quer dizer, a diversidade, ela é boa para o ser humano, ela é interessante para o ser humano, né? Ela favorece a saúde não apenas física, mas a saúde mental também. A raça brasileira, por exemplo, que é uma grande mistura de raças, é tida como uma das mais alegres e saudáveis no mundo, mas exatamente porque ela é uma raça composta de muitas outras raças. Agora, não há ainda uma decisão realmente sobre, nós vamos pensar nos afrodescendentes, por exemplo, né? Nós assistimos nos jornais grandes discussões a respeito da igualdade que se deve dar aos afrodescendentes. Hoje há uma série de, mesmo do ponto de vista governamental, uma série de ações muito interessantes, por exemplo, reconhecer os quilombolas, né? Dar direitos à comunidade quilombola. No entanto, nós vemos também as ações afirmativas, que alguns pensadores dizem, não, é para ser igual ou é para ser diferente? Pois é, agora entrando nesse assunto que eu acho realmente interessante, por que muitas leis ainda dão esse ar e não dão ao cidadão um direito de igualdade? Por exemplo, a questão realmente das cotas raciais, né, das cotas étnicas nas universidades, porque assim, é muito especificado que sim, existem as raças, né, as etnias, mas, por exemplo, se uma pessoa é branca e é de baixa renda, é uma pessoa que está abaixo da linha de pobreza, por exemplo, ela tem o mesmo direito, sendo um ser humano, de cursar uma universidade. Então, a gente poderia colocar que essa pessoa também tem direito à cota. E não é bem assim que funciona, né? Tem vários andares aí nessas leis. Exatamente. Quer dizer, essa diferença da especificidade, até que ponto nós podemos ir na diferença e até que ponto nós podemos caminhar na diversidade, ela não está clara hoje em dia e isso tem um aspecto educacional extremamente forte. Vamos imaginar, todas as faculdades na época do seu vestibular atendem as pessoas chamadas portadores de necessidades especiais, sejam eles, por exemplo, deficientes auditivos, deficientes visuais, né?
Mas ela atende também o aluno que se encontra, por exemplo, internado num hospital. Você, com certeza, a legislação o protege. Você vai aplicar, garantido sigilo e equanimidade, você aplica a prova num hospital. No entanto, alguns alunos dizem, eu não estou hospitalizado, mas eu não amanheci nada bem. E eu tenho que fazer a prova junto com todos os demais. Isso é muito complicado, né? Muito. Como que é possível saber um pouco mais sobre tudo isso que a gente falou hoje, para quem quiser conhecimento? Isso. A área de direitos humanos é uma área que está muito em expansão, muito promissora para futuros trabalhos. E uma pessoa pode saber mais sobre isso fazendo, por exemplo, um curso de direito, se for possível indicar, na Unibrasil, com certeza. Porque é um ótimo curso, a cidade tem grandes cursos de direitos, entre eles o da Unibrasil, e com certeza esta é uma área que ainda tem muito o que desenvolver-se para o futuro. Muito obrigada, Wanda, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, você é sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, cara.